Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Bruno, novamente. Estamos aqui para mais uma aula abençoada, não é verdade? Já estamos aí no quarto trimestre, né? E eu te pergunto, você está feliz com o seu resultado como professor? Você está contente, meu irmão? Eu estou muito contente, a gente já venceu aí um ano, né? E no dia de hoje, nós vamos aprender um pouco mais a lição de número 4, a liderança de Josué. A liderança de Josué. Você se considera um bom líder? Você se considera uma pessoa que lidera bem? Um bom professor? Qual é a sua nota que você dá para você? É bom a gente fazer essa reflexão e se autoanalisar, não é verdade? Lição de número 4, a liderança de Josué. O texto principal da nossa lição é: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Olha só que interessante, meus irmãos. Esforça-te e tem bom ânimo. Essa é uma característica importante do líder. Esforça-te. Então aqui é a primeira lição que nós aprendemos, que o líder, ele tem que fazer a parte dele, mesmo ele sendo chamado por Deus, vocacionado, ungido, ele tem que ter a sua participação, ele tem que se esforçar e ter bom ânimo. Eu te pergunto, você como um professor, você tem se esforçado? Pergunte para a sua classe, você tem se esforçado naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem se considerado uma pessoa que se esforça, que tem bom ânimo na obra de Deus? É muito interessante. Nós vamos aprender sobre este líder esforçado, guerreiro e que nos traz muitas lições abençoadoras, sabe? Josué é um exemplo de liderança. Josué é um exemplo de líder, né? Claro que Josué teve as suas falhas, Josué também não era um homem, não era Deus, né? Josué era um homem perfeito como eu e você. O texto bíblico nosso está em Josué capítulo 1, do 1 ao 9, é interessante que você leia o contexto de Josué, procure se aprofundar mais sobre a vida de Josué, procure saber mais para que a hora que seu aluno perguntar, você esteja preparado, tá? Então você tem que saber o contexto da história. Nós vamos trabalhar em alguns tópicos. O primeiro tópico, o sucessor de Moisés, com seu subtópico, uma escolha divina, a continuidade da história e a lealdade de Josué. O sucessor de Moisés, que é uma escolha divina. A primeira lição que nós temos que aprender aqui, né, sobre uma escolha divina, é que todo líder, por mais qualidades que ele tenha, para atuar no reino de Deus, é preciso que ele seja escolhido por Deus. Josué acompanhou Moisés em todo o trajeto. Josué estava junto com Moisés em todos os momentos. Porém, Deus escolheu Josué. Deus olhou para Josué e viu nele as características de um bom líder. Então Moisés ora, pede ao Senhor, só que Josué estava preparado para aquele momento, mas ele precisava ser escolhido por Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que um líder, antes dele ser chamado pelo homem, ele tem que ser escolhido de Deus, tá? Não basta ter habilidades, tem que ser vocacionado por Deus, tá? Porque tem muita gente habilidosa, tem muita gente que sabe, tem muita gente que estuda, né, e sabe fazer bastante coisa sobre liderança, gestão de pessoas, mas para atuar no reino de Deus não basta ter apenas essas qualidades, né, ser habilidoso. Precisa ser escolhido por Deus. Paulo, lá no capítulo de número 9, nós vamos ver que Paulo, ele foi escolhido por Deus. Ele tinha várias habilidades, porém,
Deus escolheu ele para uma grande obra. Então não basta ter apenas habilidade, tem que ser chamado por Deus, tá? Tem que ser escolhido por Deus. Os irmãos de Davi, todos eles tinham várias habilidades, mas não eram escolhidos. Por quê? Porque nós, irmãos, vemos por fora, mas Deus conhece o coração. Então a grande lição aqui que este homem foi sucessor de Moisés, porém foi escolhido primeiramente por Deus, tá bom? Essa é a primeira lição, um líder tem que ser chamado por Deus. A segunda, a continuidade da história. Josué lhe deu continuidade. O que é isso? Ele continuou a obra que o seu líder Moisés já tinha começado. Aqui é a grande lição que nós aprendemos, que o líder, ele deve guardar o seu coração da soberba. Por quê? No nosso contexto hoje, as pessoas estão atuando como se elas inventassem tudo. E às vezes não é assim. Às vezes nós estamos dando continuidade. O que aprendemos é que quando nós chegamos a um determinado local para fazer a obra, alguém já passou por ali. Já teve outra pessoa liderando. Já teve outro desbravador. Já teve alguém que esteve ali desbravando a obra. Então Josué deu continuidade àquilo que Moisés estava fazendo. A lição que nós aprendemos, que nós que chegamos agora, temos que guardar o nosso coração da soberba, porque muita gente chega na obra e diz, agora que as coisas vão acontecer, agora que eu cheguei, o negócio vai funcionar. E não é assim. Nós temos que entender que outras pessoas passaram, fizeram, realizaram, e chegou a nossa vez, e nós vamos passar também. Você líder, você professor, vai passar também, e outro vai vir atuar no seu lugar. Outro vai vir atuar no meu lugar. E o importante disso tudo é que a obra de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Então, fale para o seu aluno que ele vai dar continuidade. Vai dar continuidade, porque alguém já começou. A segunda lição, o terceiro subtópico aqui, nós aprendemos sobre a lealdade de Josué. A lealdade de Josué com Deus, a lealdade de Josué com o seu líder, Moisés, a lealdade de Josué com a sua família. Então, essa é uma questão muito importante que o líder ele vai ter que prezar por sua lealdade. E o que eu acho interessante é que Josué sempre esteve ao lado de Moisés. Isso é uma característica de alguém que está sendo projetado para ser um líder. Ele é leal ao seu superior. As pessoas hoje chegam e às vezes não querem ser submissas, não querem estar debaixo de uma autoridade, não querem ser lideradas, não querem ser submissas, não querem servir. Mas Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos leais aos nossos líderes. Isso é muito interessante. Quando nós temos alguém que é superior a nós, nós devemos ser leal a este líder. Nós temos que ter hombridade, porque tem alguém que é superior a nós. Então, quanto mais lealdade a gente tiver nessa área, mais fácil as coisas vão ser, mais fáceis vai ser de a gente realizar a obra. Porque a gente estando debaixo de uma autoridade, Moisés estava debaixo da autoridade de Deus, recebeu a glória e pela lealdade de Josué, ele compartilhou essa glória com Josué. Olha só, e se Josué fosse um mau liderado, não estivesse debaixo de uma autoridade, será que ele iria receber também a glória de Deus através de Moisés? Tenho certeza que não. Nosso próximo ponto, meus irmãos, é um ponto muito interessante. O líder certo no tempo certo. Quem foi Josué? Josué ele era filho de Num, né? O seu nome quer dizer Jeová era a salvação. O que eu acho interessante é que ele
tinha o seu nome Oséias e Moisés mudou o nome dele para Josué, porque lá na frente nós vamos ver que Josué iria levar o povo à terra prometida e o povo ia gritar: o Senhor é a nossa salvação. O segundo subtópico é Josué e o seu tempo. Olha só que interessante. Josué e seu tempo. Ele assumiu a liderança em um período que os hebreus ainda não tinham adentrado a terra. Meus irmãos, olha só que interessante aqui. Tudo tem um tempo para a obra de Deus. Josué entrou no tempo certo para realizar a obra. Josué entrou no tempo correto para realizar a obra. Era o tempo dele. Ele assumiu uma liderança em um período que os hebreus ainda não haviam adentrado a terra prometida. O que nós entendemos com isso? É que o tempo dele estava proporcionado por Deus. Quando Moisés agora parte, Josué é levantado antes de o povo entrar para a terra prometida. E nós vamos ver mais à frente, no terceiro subtópico, que ele era o líder certo na hora certa. Então, Josué, o seu tempo foi um período que o povo ainda não havia entrado para a terra prometida. O povo não havia entrado ainda, né? Josué iria ser um líder vocacionado neste momento, com uma autoridade. Nós vamos ver que ele tem uma lista de 31 reis que ele derrotou. E o primeiro desafio de Josué foi o Jordão. O primeiro desafio de Josué se chama Jordão. Todo líder, meu irmão, quando é levantado por Deus no seu tempo, ele vai ter o seu Jordão. Ele vai ter as suas muralhas. Então, você líder, você professor, está ensinando essa classe abençoada, diga para eles, diga para os seus jovens que haverá Jordão para passar. Haverá momentos difíceis em uma liderança. Mas nós vemos aqui que Josué tem uma lista de 31 reis. Ou seja, nós vemos que ele era um guerreiro. A pessoa, para liderar aquele povo, ele precisava, daquele momento, de um guerreiro. O terceiro subtópico vai dizer que ele era um líder certo na hora certa. Por quê, meus irmãos? Porque Moisés era um diplomata. Moisés, ele ia para conversar com o faraó, conversava e Deus trabalhava. E Moisés levou o povo no deserto. Já pensou se fosse a ordem trocada? Por que nós lemos esse terceiro subtópico? Josué é um líder certo na hora certa. Josué não tinha capacidade de ir falar com o faraó no palácio. Ele já ia puxar a espada, porque ele não era para aquele momento. Mas Moisés, que era um diplomata, foi levantado naquele momento. E aí Moisés é levantado por Deus e leva o povo para o deserto. Josué não tinha capacidade naquele momento de liderar o povo no deserto, porque precisava de um líder diferente. Aí o que acontece? Moisés parte. E agora, para entrar na terra prometida, precisava de um guerreiro. E quem é esse guerreiro? Josué. Josué foi levantado na hora certa, no tempo certo. Qual a lição que nós aprendemos isso? Que há um tempo para o nosso ministério. Há um tempo, professor, para o seu ministério. Diga isso para o seu jovem, para ele não apressar as coisas. Há um tempo para que o ministério dele aconteça. Todas as coisas vão ter um tempo certo. Não apresse, não adiante, não queira ajudar a Deus. Espere o tempo acontecer. Se prepare. Esteja preparado para a batalha. Quando este momento chegar, Deus vai te usar. O próximo tópico nosso é a pessoa de Josué. Olha só que interessante. O nosso terceiro tópico, a pessoa de Josué. Josué e sua família. Nós vamos ver aqui que Josué, ele é o líder que deixou uma frase clássica, né, para todos nós e um exemplo de pai de família. Lá no final nós vamos ver que Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele fala isso? Porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. O povo não sabia quem adorar.
O povo estava meio perdido, e aí Josué toma uma decisão e ele orienta o povo, prega para o povo, fala para o povo as verdades e fala assim, olha, vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Essa é a característica de um líder, ter posicionamento. Enquanto essa sociedade está sendo diluída, a igreja, os líderes precisam tomar posicionamento. Josué e suas imperfeições. É o segundo subtópico aqui, Josué e suas imperfeições. Josué, meu irmão, ele não era perfeito. Você sabia disso? Todos nós, líderes, não somos perfeitos. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes, meus irmãos, alguém veste uma roupa de super-homem, de super-heroína. E isso, meus irmãos, é um grande engano para nós. Nós somos falhos, somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a tristezas, a angústias, a desânimos. Tem hora que um líder vai desanimar, vai se entristecer, por isso que Deus fala, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque há momentos que nós vamos passar por isso. Há momentos que nós vamos se entristecer. E Josué teve momentos assim. Josué, ele era falho. Claro que as suas falhas não eram maiores que suas qualidades. Mas o que nós aprendemos aqui? Lembra quando Josué ficou com ciúme dos moços que estavam profetizando? E aí Moisés fala para ele, você está com ciúmes por mim? Quem dera todos profetizassem. Josué precisou trabalhar os ciúmes na sua vida. Então, nós temos algumas falhas que nós precisamos corrigir. Diga para o seu aluno, existem falhas que podem ser corrigidas. Nada é perfeito, meus irmãos. Somente Deus. Nós precisamos a cada dia melhorar a nossa vida. E parar, fazer uma reflexão. Onde estamos errando? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer para que eu melhore, haja melhor na família, se concentre melhor, faça as coisas melhor para Deus? Nós precisamos, em determinado momento, parar e fazer uma autoanálise. Às vezes nós estamos apontando o dedo para as pessoas e nós precisamos ir para o espelho da vida. Por quê? Porque às vezes eu fico na janela olhando os outros, mas quando eu vou para o espelho da vida, eu olho o meu reflexo, eu olho as minhas imperfeições. Você precisa melhorar, meu irmão? Eu faço essa pergunta retórica. Eu preciso melhorar. Não sei você, mas eu com certeza preciso melhorar e muito. Mas fazendo isso, o nome do Senhor é glorificado. O terceiro subtópico, já encerrando, já indo caminhando para o fim, diz assim, Josué não consultou a Deus. Olha só que interessante, meus irmãos. Josué, ele tomou algumas decisões, né, de não consultar a Deus quando ele fez aliança com os gibeonitas. Ele acabou não consultando a Deus, isso é um problema nosso, tá? Muitas das vezes nós não consultamos a Deus, não pedimos a orientação dele, não buscamos dele uma resposta e às vezes, por não saber esperar uma resposta, tomamos decisões equivocadas. Tomamos decisões que vão prejudicar a nossa vida. Então faça uma autoanálise, meu irmão. Fale para os seus professores, os seus alunos, que eles precisam consultar a Deus. Mas isso aqui eu acho até relevante, né? Às vezes nós cometemos esse erro de não consultar a Deus, mas precisamos melhorar isso. Só que um problema que Josué cometeu foi não preparar uma pessoa para assumir o seu cargo. Esse, com certeza, foi um grande problema para Israel. Por quê? Porque Josué se preocupou com tanta coisa, realizou tanta coisa, fez tanto para a obra do Senhor, mas no final não preparou alguém para substituí-lo. Tá entendendo, meu irmão? Ele não preparou alguém para substituir. Aí mora o grande perigo.
Então, os grandes homens da Bíblia prepararam, por exemplo, Elias preparou Eliseu. Então, grandes homens prepararam. O próprio Cristo preparou discípulos e ele disse: ide e fazei discípulos. E eu te pergunto, querido professor, você tem preparado professores para assumir o seu lugar? Você tem preparado pessoas para assumir a sua posição? Para quando você ter que ir para outro lugar, alguém fique e dê continuidade à obra que você está fazendo? Que possamos consultar ao Senhor, que possamos meditar sobre a liderança de Josué, que foi uma grande liderança diante de Deus, muitas lições abençoadas, e que possamos extrair cada vez mais lições daqui. Que Deus possa te abençoar a cada dia. Até breve. Deus abençoe.